Olá, meu nome é Rebeca, eu sou psicóloga e eu fui convidada pela equipe de comunicação para conversar um pouquinho com vocês sobre ansiedade. A primeira coisa que a gente precisa entender ao falar sobre a ansiedade é que ela é um mecanismo de proteção do nosso corpo. É algo fisiológico, orgânico e que todas as pessoas passam por isso. Todas as pessoas têm esse mecanismo de ansiedade que visa a nossa proteção, visa a preservação da nossa vida, né? É através da ansiedade que a gente vai olhar para o nosso meio, olhar para o ambiente que a gente está e identificar potenciais riscos que coloquem a nossa vida em perigo, né? É através dela que a gente vai estabelecer algumas estratégias para lidar com esses riscos, né? Essas estratégias elas podem ser de luta, de fuga, mas que a gente precisa elaborar, que a gente precisa desenvolver visando a nossa própria preservação. Então, Rebeca, se ela é um mecanismo natural, se ela é um mecanismo orgânico, como é que a ansiedade se torna um problema na nossa vida? Por que a gente fala tanto de transtorno de ansiedade? Por que a gente fala tanto desses problemas que a ansiedade traz na nossa vida? A gente pode entender a ansiedade como se fosse um radar. E no transtorno de ansiedade, esse radar ele está quebrado, não está funcionando direito, né? Então, a ansiedade se torna um problema quando ela está superativada, quando o nosso corpo manifesta essas sensações, tanto físicas quanto psicológicas, na ausência de um risco real, na ausência de um risco eminente. A partir daí a gente fala de uma disfuncionalidade. A ansiedade passa a ser um problema porque ela interfere nas nossas relações, ela interfere na forma como eu me conecto comigo mesma, como eu me entendo, na forma como eu produzo, ela interfere então nessa produtividade. Eu não consigo fazer, eu não consigo dar conta das coisas que eu preciso, ela afeta a minha vida familiar, ela afeta a minha vida profissional, porque esse radar está um pouco desajustado. A gente fica com a ansiedade hiperestimulada, é uma superativação desse mecanismo, e isso acaba atrapalhando bastante o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Ao falar dessas sensações de ansiedade diante de um risco que não é real, a gente pode ter como exemplo pessoas que se sentem muito ansiosas ao andar de elevador. O elevador, se a gente racionalizar, ele é um dos meios de transportes mais seguros, né? Estatisticamente, o risco que eu corro ao entrar no elevador é extremamente pequeno. A minha vida não está em risco ao entrar no elevador e ir até o 7º andar, por exemplo. A chance, a probabilidade de algo ruim acontecer comigo é muito pequena. Mas para as pessoas que estão com esse mecanismo de ansiedade muito ativado, ela vai interpretar essa situação, que para tantas pessoas parecem corriqueiras, como algo muito perigoso. Então, ao entrar no elevador, eu tenho uma série de sintomas de alerta que sinalizam para mim que eu estou em risco, eu estou correndo perigo naquele momento. Então, eu vou ter taquicardia, eu vou sentir o coração muito acelerado, a respiração pode ficar ofegante, as mãos vão suar. Algumas pessoas têm tonteira, dor de barriga, vontade de vomitar. E tanto também sintomas psicológicos, um pensamento muito acelerado, pensamentos que a gente fala catastrofizantes, que sempre levam à conclusão que aquele cenário vai virar uma catástrofe. Então percebam, uma cena que pode parecer corriqueira, né, racionalizando, a gente interpreta que não há risco, mas que para a pessoa que é ansiosa pode gerar muitos sintomas de sofrimento. E sendo um mecanismo orgânico, um mecanismo de proteção que todos nós temos, é muito importante a gente ter a consciência que não existe a possibilidade da gente nunca mais sentir a ansiedade, que a gente não tem condições de zerar essas sensações de ansiedade, uma vez que podemos dizer que todos nós temos essa pecinha dentro do nosso cérebro. Ela é um mecanismo muito importante,
né? Que a gente precisa aprender a lidar com isso. Se o nosso radarzinho da ansiedade está quebrado, a gente precisa calibrar, né? Esse é o objetivo, a gente precisa aprender a lidar com a ansiedade de forma que ela seja funcional na nossa vida, de forma que ela cumpra o seu papel de proteção, de preservação da nossa vida e que não seja disfuncional, que não atrapalhe o nosso cotidiano. Esse é um dos principais objetivos da terapia. Por exemplo, quando uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade chega à terapia, a gente vai conversar, vai entender essa história de vida, vai identificar quais são os gatilhos, o que desperta nessa pessoa essas sensações de ansiedade, entender como isso afeta a vida dela e elaborar estratégias para que ela possa conviver, que ela possa manejar esses níveis de ansiedade de forma que isso não comprometa a sua funcionalidade, né? De forma que ela consiga viver e realizar, né, as suas atividades sem maiores dificuldades. Isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou falar mais aprofundado para as pessoas que sofrem de ansiedade, né? Como é sofrer de ansiedade, o que nós podemos fazer de frente a isso. Se você tem alguma dúvida, se você quer que algum tema seja abordado aqui, se você tem alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Se for do meu alcance, se for possível, eu ficarei muito feliz de responder, tá bom? Um beijo!